Você conhece alguém que se afastou de Cristo e da fé? Ou talvez você mesmo já tenha se sentido espiritualmente cansado, desanimado ou até perto de desistir. A carta aos Hebreus foi escrita exatamente para momentos como esse, para fortalecer o coração e nos lembrar da importância de permanecer firmes em Jesus até o fim. Ela foi dirigida a cristãos que enfrentavam lutas, pressões e a tentação de retroceder. Por isso, Hebreus se levanta como uma mensagem poderosa, proclamando que Jesus é suficiente. Ele é o centro da nossa fé, o fundamento seguro e a esperança viva que permanece, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Ao longo dessa carta, somos chamados a contemplar Cristo com profundidade, o Filho de Deus, o sumo sacerdote perfeito e o sacrifício definitivo. A mensagem é simples, mas transformadora. Não tire os olhos de Jesus. Se esta palavra falar com você, inscreva-se no canal e curta este vídeo para que mais pessoas também sejam edificadas. E ao final, compartilhe nos comentários qual ensinamento mais fortaleceu sua fé hoje. Agora, vamos meditar juntos em 12 ensinamentos da carta aos Hebreus, que vão fortalecer sua fé e renovar sua caminhada com Jesus. Vamos começar. Ensinamento 1. Jesus é a voz final de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, 1-3. Hebreus nos ensina que Jesus é a revelação mais completa de Deus. No passado, o Senhor falou por meio de profetas e mensagens fragmentadas, mas em Cristo Ele trouxe a palavra final. Isso quer dizer que não precisamos viver perdidos, tentando descobrir quem Deus é, porque o Filho nos mostra perfeitamente o Pai. Jesus é o brilho da glória divina e a imagem exata do Deus invisível. Nele vemos graça, verdade e autoridade. Ele não apenas ensinou, mas sustentou todas as coisas com seu poder e realizou a maior obra, a purificação dos nossos pecados. Depois de cumprir sua missão, foi exaltado à direita da majestade nas alturas. A primeira lição é profunda. Quando tudo ao redor parece confuso, devemos voltar nossos ouvidos e coração para Cristo. Ele é a voz segura de Deus e o caminho eterno de esperança. Ensinamento 2. Não se afaste da salvação. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2, 1-3. Hebreus nos entrega aqui uma advertência profunda. A salvação precisa ser cuidada com atenção. O autor nos lembra que é possível ouvir a verdade, conhecer o caminho e ainda assim se desviar com o tempo, não por rebeldia imediata, mas por descuido, distração e esfriamento interior. Por isso ele diz que devemos atentar com mais diligência. A fé não é algo automático, ela precisa ser alimentada pela palavra, pela oração e pela presença constante de Cristo. O texto também destaca a grandeza dessa salvação.
Ela não foi anunciada por homens comuns, mas pelo próprio Senhor Jesus. Deus nos ofereceu graça, perdão e vida eterna através do Filho. Essa lição é um convite a permanecer firme. Quando a alma estiver fraca, quando o coração estiver distante, não se afaste mais. Volte para Cristo. A salvação é grande demais para ser negligenciada, e Jesus é fiel para sustentar aqueles que permanecem nele. Ensinamento 3. Jesus entende sua dor. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, 17 a 18. Uma das verdades mais consoladoras é que Jesus conhece nossas lutas. Ele se tornou semelhante a nós, enfrentou tentações e sofreu. Isso significa que não seguimos um Salvador distante, mas um Cristo compassivo. Quando você se sente fraco ou sobrecarregado, ele entende. Hebreus diz que ele é misericordioso e fiel sumo sacerdote, pronto para socorrer os tentados. Muitas pessoas desistem porque acham que Deus não compreende sua dor, mas Jesus entrou na nossa história exatamente para isso. Ele não apenas perdoa, ele sustenta. Essa lição nos convida a correr para Cristo, não fugir. Em vez de abandonar a fé, podemos confiar. Ele está perto, conhece nossas batalhas e tem poder para nos fortalecer. Ensinamento 4. Não endureça o coração. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Hebreus 3, 7 a 8. Hebreus alerta sobre o perigo de endurecer o coração. Isso acontece quando alguém ouve a palavra repetidamente, mas deixa de responder com fé e obediência. As dificuldades, frustrações e atrasos podem tornar o coração insensível. O autor lembra o exemplo de Israel no deserto. Viram milagres, mas não confiaram plenamente. Deus continua falando hoje. Cada dia é uma oportunidade de voltar, arrepender-se e permanecer sensível à voz do Senhor. Essa lição é para quem está frio espiritualmente. Não espere o coração piorar. Abra-se novamente para Deus. A fé não é apenas um começo, é uma caminhada diária. Hebreus nos chama a ouvir e responder agora, antes que a dureza nos afaste da presença de Cristo. Ensinamento 5. O descanso de Deus é real. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Hebreus 4, 9 a 10. Muitos vivem cansados por dentro, ansiedade, culpa e inquietação. Hebreus anuncia que existe um descanso verdadeiro para o povo de Deus. Esse repouso não é apenas físico, mas espiritual. Paz com Deus, segurança em Cristo. Israel não entrou plenamente por incredulidade, mas nós somos convidados a entrar pela fé. Descansar é confiar que Jesus já fez o necessário. Não precisamos carregar o peso sozinhos. Essa lição nos lembra que a vida cristã não é uma corrida desesperada, mas uma entrega confiante. Cristo é o nosso descanso. Mesmo em meio a lutas, podemos ter paz interior, porque Deus governa. Hebreus chama os cansados a parar de lutar com as próprias forças e repousar na graça do Salvador. Ensinamento 6. A maturidade espiritual é necessária, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume,
tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5, 13 a 14. Hebreus chama os cristãos ao crescimento. Não podemos permanecer para sempre na superficialidade. Deus deseja maturidade espiritual, discernimento, firmeza e profundidade. O autor compara o início da fé ao leite, mas diz que existe alimento sólido para quem avança. Muitos enfraquecem porque não desenvolvem raízes. Essa lição nos convida a buscar mais de Cristo, conhecer a palavra e amadurecer. A maturidade não é orgulho, mas estabilidade. Em tempos difíceis, quem cresce permanece firme. Hebreus nos lembra que Deus quer nos fortalecer para discernir o bem e o mal, para suportar provações e para caminhar com perseverança. Crescer espiritualmente é um chamado urgente para todo discípulo. Ensinamento 7. A promessa que não falha. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Hebreus 6, 18 a 19. A vida cristã não está livre de tempestades. Há dias de medo, dúvidas e desânimo. Por isso, Hebreus nos oferece uma imagem poderosa. A esperança em Cristo é como uma âncora. Quando tudo parece instável, Deus nos dá algo firme para segurar. Essa esperança não é um desejo vazio, mas uma certeza baseada nas promessas do Senhor. Ela nos mantém firmes quando emoções oscilam e circunstâncias mudam. Muitos abandonam a fé porque perdem perspectiva, mas Hebreus diz que nossa âncora está no céu, onde Jesus entrou por nós. A esperança cristã não depende do que vemos, mas do que Deus já garantiu. Essa lição nos convida a permanecer agarrados em Cristo, porque Ele sustenta nossa alma mesmo nos dias mais difíceis. Ensinamento 8. Jesus é mediador de uma nova aliança. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Hebreus 8, 10 ao 12. Esta lição mostra que Jesus trouxe algo completamente novo, uma aliança marcada pela graça. Deus não quer apenas que o homem siga mandamentos por obrigação, mas que seja transformado por dentro. Por isso ele promete escrever suas leis no coração, formando um povo que o ama e o conhece de verdade. Em Cristo, a relação com Deus não depende mais de distância ou medo. Todos podem se aproximar, porque o Senhor deseja ser nosso Deus e nos receber como seu povo. Essa nova aliança não é baseada em condenação, mas em misericórdia. O ponto mais poderoso é este: Deus perdoa de forma completa. Ele não guarda lembrança dos pecados do passado, porque Jesus é o mediador que reconciliou o homem com o céu. Essa lição é esperança. Em Cristo existe recomeço, perdão real e uma vida renovada pela presença de Deus. Ensinamento 9. O sacrifício de Jesus foi definitivo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus.
Hebreus 10, 10 ao 12. No Antigo Testamento, sacrifícios eram repetidos continuamente, mas Hebreus declara que Jesus ofereceu um único sacrifício perfeito e eterno. Ele não precisa ser repetido, porque foi completo. Isso significa que nossa salvação não depende de esforço humano, mas da obra consumada de Cristo. Ele se assentou porque terminou. Muitos vivem tentando merecer Deus, mas a cruz já abriu o caminho. Essa lição traz descanso. Não precisamos carregar culpa nem viver em insegurança espiritual. O sacrifício de Jesus é suficiente para sempre. Hebreus nos chama a confiar plenamente nessa graça. Quando o inimigo acusa, olhe para Cristo. Quando o coração duvida, lembre-se, foi uma vez por todas. A obra está feita. Ensinamento 10. A fé sustenta os justos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11, 1 ao 2. Hebreus 11 é o grande capítulo da fé. Ele define fé como fundamento firme e prova do invisível. A fé não é emoção passageira, mas confiança profunda em Deus, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Os heróis bíblicos viveram assim, crendo contra a lógica, esperando contra as circunstâncias. Essa lição é essencial para quem enfrenta dúvidas ou desânimo. A caminhada cristã exige fé perseverante. Deus honra aqueles que continuam confiando. Hebreus mostra que fé é permanecer mesmo quando o caminho parece escuro. Não é ausência de luta, mas decisão de confiar. Quando tudo ao redor muda, a fé nos mantém firmes. Crer é olhar para Deus acima das circunstâncias e descansar em suas promessas eternas. Ensinamento 11. Deus disciplina a quem ama. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Hebreus 12, 5 ao 7. Hebreus ensina que a disciplina de Deus não é rejeição, mas amor. Muitos interpretam dificuldades como abandono, mas o texto diz que Deus corrige porque somos filhos. Assim como um pai educa, o Senhor nos molda para o bem. A correção divina pode vir através de provações, ajustes e processos que fortalecem nosso caráter. Essa lição muda nossa perspectiva. Sofrimento não significa ausência de Deus, mas muitas vezes sua presença trabalhando em nós. Deus não disciplina para destruir, mas para formar. Quando enfrentamos tempos difíceis, podemos perguntar: Senhor, o que queres me ensinar? A disciplina é sinal de pertencimento. Hebreus nos lembra que somos amados demais para permanecer os mesmos. Deus está nos conduzindo à maturidade. Ensinamento 12. Jesus é o mesmo para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Hebreus 13, 8 ao 9. O mundo ao nosso redor está em constante mudança. Valores, ideias, pessoas e circunstâncias. Tudo parece instável e passageiro. Mas Hebreus encerra com uma verdade que sustenta o coração do cristão. Jesus Cristo não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que nossa fé não está apoiada em algo temporário, mas em um Salvador eterno e imutável. Quando a vida se torna incerta, Cristo continua sendo firme. Quando o coração vacila, ele permanece fiel. Sua graça não envelhece, seu poder não diminui e seu amor não se altera com o tempo.
Por isso, não precisamos nos perder em novidades espirituais ou em ensinamentos estranhos que afastam do Evangelho. Jesus é suficiente. Ele continua sendo o mesmo Senhor que salva, sustenta, fortalece e conduz seu povo. Este ensinamento nos traz descanso. Em um mundo que muda a cada dia, Cristo permanece a rocha segura. Sua fidelidade nunca falha e sua presença permanece para sempre. Chegamos ao final deste estudo e Hebreus nos deixa uma mensagem que jamais pode ser esquecida. Jesus é suficiente. Em um mundo cheio de incertezas, essa carta nos lembra que Cristo permanece firme, constante e eterno. Ele é o fundamento da nossa fé, o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote que intercede por nós e a âncora segura da nossa esperança. Cada ensinamento que vimos hoje é um chamado para continuar, para não desistir, para não retroceder, para manter o coração sensível à voz de Deus e seguir olhando para Jesus, mesmo quando a caminhada parece pesada. Talvez você tenha começado este vídeo cansado, confuso ou até desanimado, mas que Hebreus renove dentro de você a certeza de que permanecer em Cristo sempre vale a pena. Ele não muda, ele não falha, ele continua sendo o mesmo Salvador. Antes de encerrarmos, eu quero te deixar uma reflexão. O que Deus falou com você através dessas palavras? Qual verdade mais fortaleceu sua fé hoje? Se desejar, escreva nos comentários. Sua experiência pode encorajar alguém que também está lutando. Agora, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque em Ti encontramos tudo o que precisamos. Tu és a nossa esperança firme e o nosso Salvador eterno. Fortalece aqueles que estão cansados, renova a fé dos que estão desanimados e sustenta cada coração que deseja permanecer contigo. Que a Tua palavra continue viva dentro de nós, gerando transformação, paz e perseverança. Ajuda-nos a caminhar contigo todos os dias, até o fim, confiando na Tua graça que nunca falha. Em Teu santo nome, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.